E vamos então falar aqui desse livro, que é um dos livros mais lidos das Escrituras. Um dos motivos da gente falar dele é porque também a gente tem aqui esses dois livros, esses comentários que a Vida Nova fez sobre o livro de Salmos, né? Comentário, deixa eu tentar ajustar aqui na tela, pronto. Comentários expositivos de Salmos, volume 1 e volume 2, que vai aqui o volume 1 do Salmo 1 ao 72 e o volume 2 do 73 ao 150. E são dois livraços aqui que vão ajudar a gente a entender mais o livro de Salmos, percebendo as ideias centrais, como entender o texto, principais temas, como ensiná-lo e até ilustrações. Então, ótimos livros. E, além de falar um pouco sobre eles, a gente vai focar mais no livro de Salmos em si, que é o conteúdo, né? Que é o que realmente mais importa, no final das contas, a gente precisa destacar, na verdade? Esse livro que é o Inspirado. Então, falando sobre essa inspiração, vamos começar sobre por que ele é inspirado, a autoria dele. Eu acho que você pode falar tanto da perspectiva divina, mas também da perspectiva humana. A autoria do livro de Salmos, Mauro, qual é? Muito bem. Não é a coisa mais fácil de tomar uma definição, por um lado, por outro, sim, né? Nós temos salmos, né, desde a época de Moisés. Nós temos salmos Uhum. mosaicos, ou seja, textos que remontam ao ano é, 1200 ou 1400 antes de Cristo, tá? Olha aí. Até salmos que são pós-exílicos, a saber, depois do cativeiro na Babilônia. E Uhum. esses salmos foram compostos, é notório no próprio texto, que foi depois que eles voltaram desse período que se reporta lá ao século terceiro, quarto antes de Cristo. Então, a gente Olha tem só. aí, no mínimo, um milênio de composição e compositores dos salmos. A grande Interessante. questão, e esses salmos, então, tem Moisés, muitos salmos de Davi, tem de Uhum. Salomão, Coré, e muitos que são anônimos, né, distribuídos aí nos 5 livros dos salmos. Uhum. E então esses salmos estão espalhados aí há um longo período. A grande pergunta que fica é quem ajuntou esses textos. Interessante. Ajuntou esses textos, como é que, se ele usou alguma técnica, essa é uma discussão infindável, não dá para falar num podcast, É, mas de maneira completa, com certeza. não, né? Tem uma estrutura no livro de Salmos. Bom, a gente sabe que ele é dividido em 5 livros, né? Uhum. Mas quais são as relações entre os salmos? Tem uma lógica. Então, eu tenho, inclusive, alunos do nosso mestrado, né, escrevendo especificamente sobre detalhes a respeito dessa composição do livro dos Salmos e como é que e se existe uma lógica dentro dos livros e uma relação entre esses livros. Então, a autoria na verdade, além da gente identificar autores, a gente precisa perguntar quem é o compilador final do livro de Salmos. Esse é o ponto. E grande parte dos scholars conservadores, e aqui a gente tem que fazer essa divisão muito clara, porque existe toda uma leitura crítica da Bíblia, né? A leitura crítica faz as coisas mais estranhas da face da Terra, mas entre os conservadores existe assim um caminhar de que um grande candidato a essa compilação dos Salmos e a sua forma final que nós acabamos por receber no texto hebraico teria sido Esdras depois do cativeiro. Então, é uma das possibilidades, vamos dizer assim, né? E outra grande discussão é se esse compilador ou um grupo que tenha auxiliado Esdras no processo de compilação, se eles estabeleceram amarrações e relações entre os salmos. Então, a grande discussão que existe hoje é a leitura dos salmos no contexto canônico, em 2 níveis. O contexto da escritura como um todo, ok? Da Bíblia, né?
e a leitura dos Salmos dentro do seu próprio contexto. A gente tem muita mania de dizer que Salmos e Provérbios são livros sem contexto. E não é bem assim, não é bem simples, né? Porque os provérbios são bem isolados, tem alguns que são conjuntos, outros são bem isolados, você tem que ler separado e assim por diante. E não é bem assim. E os salmos a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você pega ali o Salmo 23, que esse aí certamente é o mais conhecido dos conhecidos, né? O Senhor é o meu pastor, me faltará. Ele tem um contexto histórico que, Saul, infelizmente, é mal entendido, tá? Porque quando a gente pensa no pastor ali, esse é um salmo davídico, né? A gente pensa em Davi como o pastor das ovelhas, ok? Pastor das ovelhas. Então, ele é o pastor de ovelhas e ele traz aquilo para essa figura de Deus como pastor, né? O Senhor Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente fica imaginando, então, que Deus age como um pastor de ovelhas, a maneira que Davi agia quando ele era pastor de ovelhas lá no campo. É óbvio que existe essa relação. Mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, os reis eram pastores, ok? Aham, Então, o certo. líder, ele era pastor. Se você pegar lá, por exemplo, Jeremias 23, que fala sobre pastores, né? Os maus pastores de Israel. Lá o texto não está falando de pastor de igreja e não nem do sacerdote, não era um pastor eclesiástico, era um líder político. Então eram os reis, os príncipes, os sacerdotes, os próprios profetas poderiam agir como pastores nesse sentido. E essa é uma figura Uhum. muito forte do Antigo Oriente Próximo. Eu vou tentar evocar aqui para o nosso ouvinte uma figura. Acho que uma das figuras mais conhecidas que nós temos do Antigo Oriente Próximo a, o túmulo, né, o sarcófago de Tutancâmon. Lembra? Ok. O faraó egípcio, né, que tem aquele sarcófago de ouro e azul, né, é a figura mais conhecida aí do Antigo Oriente Sim. Próximo. Diga-se de passagem, esse túmulo é o mais famoso porque Tutancâmon era um faraó de baixa estatura política, tá? Ele foi um faraó fraquinho. E É. o túmulo dele foi preservado porque ele era muito escondidinho. Então ele não foi roubado, os outros todos foram roubados. Então, quando se encontrou o túmulo de Tutancâmon, achava-se que ele era um grande faraó. Na verdade, ele era um faraó fraquinho, vai, Olha só. e, mas deixou-nos tesouros impressionantes. Curiosidade aqui, legal. E Tutancâmon, né, o sarcófago dele tem várias camadas, acho que eram 8 ou 9 diferentes capas ali, né, uma dentro da outra, madeira coberta de ouro e tal, etc, etc. Se você olhar na figura, você pode até depois aí colocar, você vai ver que ele está assim, ele tem duas coisas na mão. Aquilo que ele Uhum. tem na mão é o quê? Uma vara e um cajado. Olha só. Então, quando o Salmo diz a tua vara e o teu cajado me consolam, lá no Antigo Oriente Próximo, todo mundo sabia o que era. A gente fica aqui com lutas e dificuldades para entender, né? Esse Salmo 23, tão precioso e tão conhecido, quando a gente faz essa chamada leitura canônica, ele parece ser uma resposta ao salmo anterior, que é o Salmo 22, que é citado Uhum. no Novo Testamento, quando o texto diz: Senhor, lembra, Senhor, Senhor, porque me desamparaste? Não é? E a resposta Uhum. é: ah, não, Jeová é o meu pastor, nada vai Olha me só. faltar. Ele vai me levar a pastos verdejantes. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é? E preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Muita gente interpreta, e eu não estou dizendo aqui que tem uma interpretação final, que aquilo ali é um banquete que Deus oferece ao salmista, que no caso seria Jesus falando, né? Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí vem essa expressão, o cálice transborda.
quase todo o Antigo Testamento. Quando fala de cálice no Antigo Testamento, o cálice é cálice de ira. E é a ira sobre os inimigos de Deus. Então, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Por quê? Porque a ira de Deus está sendo derramada sobre os inimigos de Deus. Só que veja só a conexão neotestamentária. Quando Jesus estava em sua agonia, ele pergunta o quê para Deus? Pai, é possível passar de mim o quê? Esse cálice, que é o cálice do quê? Da própria ira de Deus, que é derramada sobre quem? Sobre Jesus, quando ele está o quê? Recebendo os pecados dos eleitos sobre ele, para que esses eleitos sejam salvos. Então, essa é uma leitura canônica, Salmo 22, Salmo 23, neotestamentariamente, no Novo Testamento, a gente tem essa referência, não é? Então, não é difícil de imaginar que uma oração de Jesus lá no Getsemane tenha sido o Salmo 23. E veja só, eu falei imaginar, tá? Eu não tenho nenhuma ideia disso, mas não é difícil de imaginar que fosse algo dessa natureza, né? Então, os Salmos, ele tem essa força muito grande, ele tem esse poder revelador e messiânico, e tem muitas conexões. Então, como era o inário do povo de Israel, né, eles cantavam aqueles salmos nas diferentes ocasiões, situações da vida, e depois no tabernáculo, depois no templo. Lembrando que alguns só foram cantados tardiamente, porque são pós-exílicos, né? Esses salmos, eles precisam ser lidos no contexto do cânon, porque senão a gente pode fazer muita bobagem.